Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 10. Lucas 15, de 1 a 10. E eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Ó Deus, seja conosco como o Senhor sempre tem sido, gracioso, bondoso e santo. E tem nos visitado com Teu Espírito, com Tua Palavra, tem nos instruído, tem falado de Tua parte a nós, a fim de nos fazer, como diz a própria Escritura, parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja como que o primogênito e nós, então, seguindo a Ele, adentrando os portões celestiais, vivemos e amemos o Senhor com todas as coisas, com todas as forças que possuímos, e que, então, nesse relacionamento, glórias e majestades sejam tributadas ao Senhor, e que nós, por estarmos na Tua presença, recebamos e gozemos do Teu bem, da Tua presença, da Tua santa e bendita providência. Seja conosco então e fala-nos da Tua parte nessa noite. Ensina-nos o Teu querer. É a nossa súplica em Cristo Jesus, Teu Santo Filho. Amém. Eu quero concluir com os irmãos a exposição desses versos que eu iniciei no domingo passado. E apenas para recapitular o que nós vimos domingo passado, eu disse aos irmãos que o capítulo 15 de Lucas, ele contém uma única parábola que se divide em 3 grandes momentos, ou 3 cenas, se é que podemos também dar esse título, não é? O verso de número 3, quando diz: Então lhes propôs esta parábola, no singular, ele nos ensina que a história contada no capítulo 15, ainda que se divida em 3 partes, ela tem um único conteúdo, um único propósito, um único sentido. É bem verdade que a história, então, ela é cheia de detalhes, de requintes. E então, como é uma história de amor, é possível nós fazermos várias aplicações dessa mesma história a cada um de nós, às nossas vidas.
Mas é importante lembrar que nós temos uma única história contada em 3 cenas. Muito bem, dito isso, eu também disse aos irmãos que o sentido do capítulo era exatamente mostrar aos fariseus que estavam murmurando, queixosos, reclamando por que o Senhor Jesus recebia e comia com pecadores. Então Cristo apresenta uma defesa do seu relacionamento com pecadores. Esse é o sentido, é uma defesa. E ele faz isso com base em uma verdade da Escritura. Qual? De que o reino de Deus havia chegado com o evangelho da graça e da salvação pela fé. Então, Cristo defende o seu relacionamento com os pecadores, mostrando aos fariseus que aquele relacionamento era fruto, ou era um testemunho visível do reino de Deus que havia chegado na terra, trazendo agora a oferta de salvação a todos os homens, oferta esta feita pela graça de Deus e processada no coração dos homens através da fé. Então, com base nisso, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo apresentou então aos fariseus e à multidão que o ouvia, que o reino de Deus havia chegado, trazendo salvação pela fé, e ele faz isso falando de 3 coisas. Nós vimos todas elas domingo passado. Então, ele mostra na figura do pastor e da mulher que vai em busca do que se perde, ele fala sobre a eleição em Israel, e por isso uns creem e outros não. E nós vimos, à luz de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando Paulo despede a igreja, e então diz que nós temos relacionamento com Deus, Pai, Filho e Espírito, então ele atribui as obras de cada um dentro da obra da salvação. Então ao Pai compete amar, e o amor é processado pela eleição. Ao Filho compete salvar, e essa salvação é processada no seu trabalho de vir nos resgatar, é a graça. E ao Espírito compete aplicar ao nosso coração. E nisso nós vimos a justiça de Cristo aplicada ao pecador, removendo sua culpa e pecado. Então, desta forma, Cristo apresenta a sua defesa do porquê ele se relacionava com pessoas que eram marginalizadas e hostilizadas, pecadores, prostitutas, as piores pessoas, mas porque elas eram dignas, entre aspas, de estarem com ele, de terem relacionamento com ele. Então nós vimos que estes pecadores marginalizados, eram as ovelhas que haviam se perdido, eram as moedas que haviam caído debaixo dos móveis da casa, conforme a história. E como veremos a partir do próximo domingo, é o filho que se perdeu, mas que retornou. Então, Cristo faz a sua defesa, mostrando então que o seu relacionamento é fruto do reino de Deus que havia chegado, ofertando salvação aos homens pela fé. Então, ele faz isso mostrando a eleição sendo operada entre os judeus, e a eleição remonta ao amor de Deus em escolher aqueles que ele quer para pertencer a ele. Vimos então o trabalho do Senhor Jesus Cristo apontado nas 2 primeiras parábolas, do pastor e da mulher, que tem que ir ao deserto, a mulher tem que varrer a casa, mover os móveis de lugar e etc. Tudo isso apontando para o trabalho de Cristo em nos resgatar do pecado e da condenação eterna. E vimos também que o Espírito opera justiça no coração dos pecadores que se convertem, que são alcançados pelo próprio Espírito. E desta forma, então, quando o Senhor Jesus Cristo disse que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, então ele faz uma alusão à justiça que ele próprio Cristo possui e concede aos homens. Então estes homens, que antes eram as piores criaturas da face da terra, agora são as piores criaturas da face da terra, porém justificadas, perdoadas,
não têm mais dívidas. Então agora eles têm livre acesso a se relacionar com Ele, a entrar no reino, a comer da mesa do rei, a receber as dádivas do rei. E isso então foi simbolizado na história como a alegria nos céus e a alegria na terra. A ação então do Espírito de comunicar justiça aos pecadores, trazendo-lhes então agora alegria de salvação. Nós vimos também, e eu também tratei sobre isso com os irmãos, sobre o que é essa alegria nos céus. Então nós vimos que há uma alegria nos céus, há uma alegria na terra, e vimos que isso nada mais é do que uma demonstração do próprio Deus, assim como foi demonstrado pelos anjos no início do Evangelho de Lucas, quando eles anunciaram a chegada do Messias. Agora eles anunciam também, eles se alegram também pelo resultado da obra do Messias, que era então a salvação dos pecadores pela graça, processado tudo isso por meio da fé. Bom, mas há ainda duas outras coisas ou duas outras questões que precisam ser colocadas por nós, a fim de compreendermos de modo completo como Cristo apresenta a sua defesa do seu relacionamento com os pecadores, com base exatamente na chegada do Evangelho e da graça aos pecadores. Então, sintetizando o que eu acabo de dizer, Cristo apresenta isso falando do modo como Deus salva, que foram os 3 primeiros pontos que nós vimos. Ele também fala da sua defesa, mostrando a alegria que é resultante disso. Deus se alegra com essa obra de salvar pecadores, alegria nos céus e na terra. E agora, em terceiro lugar, observando de um modo em geral a exposição dos versos, nós veremos que Cristo também fala aos pecadores sobre as marcas do arrependimento para a vida. E finalizaremos fazendo uma aplicação do que tudo isso significou para eles e para nós nos dias de hoje. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois de contar as parábolas aos fariseus e a todos aqueles que estavam ao seu redor, que o ouviam, observe que Cristo, na sua defesa do seu relacionamento com os pecadores, ele também apresenta as marcas do verdadeiro arrependimento para a vida, ou as marcas de quando a fé de fato alcança os pecadores. Observe comigo que no começo do texto, nos versos de 1 e 2, Lucas nos diz que todos os publicanos e pecadores vinham para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente essa atitude de Cristo de receber estas pessoas e de falar a elas que incomodou os fariseus. Na parte B do verso 2, diz que o Senhor Jesus comia com eles. No Oriente Médio, comer com pessoas era uma atitude de um grau íntimo de envolvimento, de comunhão, de relacionamento. Ninguém sentava-se à mesa de outro, a não ser que de fato possuísse algum grau de intimidade e de relacionamento. Quando você considera os versos 1 e 2, com o verso de número 7, quando Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, o Senhor Jesus Cristo então mostra uma outra etapa da sua defesa, quando ele diz que a razão de seu relacionamento com aquelas pessoas é porque elas haviam sido perdoadas de seus pecados. E como ele, Cristo, discerne que elas haviam, de fato, se arrependido de seus pecados. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo está defendendo o relacionamento dele com aquelas pessoas, conosco. Então, ele está ensinando aos seus discípulos, bem como também repreendendo os fariseus. E então ele diz: a primeira marca do arrependimento verdadeiro é exatamente a disposição dos pecadores de me ouvir. Então, aqueles homens vinham para ouvi-lo.
Eles queriam saber o que Cristo tinha a dizer-lhes. Eles queriam ouvir a voz dos céus. Eles queriam, de fato, ouvir as palavras que eram doces. Eles queriam ser ensinados acerca das verdades do reino dos céus. É importante os irmãos entenderem que ninguém pode responder a Deus antes que Deus faça algo na vida deles. Toda resposta de um pecador arrependido, ela nada mais é do que uma resposta a um Deus gracioso. Então, o que Cristo está mostrando é que aqueles homens que vinham para o ouvir, eles estavam simplesmente fazendo aquilo que era natural a eles. Eles estavam respondendo ao Deus gracioso. Eles estavam demonstrando que a graça havia alcançado seus corações. E a única resposta verdadeira à graça divina é exatamente esta: arrependimento de pecados e desejo de estar perto desse Deus que perdoou a minha dívida. Por esta razão, então, o Senhor Jesus Cristo nos diz que a primeira grande marca do arrependimento é o desejo de ouvi-lo. É o desejo de ouvi-lo, de conhecer as verdades acerca do reino de Deus. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz essa verdade no Evangelho de João, capítulo de número 10, quando o Senhor Jesus Cristo, falando então também aos fariseus, ensinando acerca de seu relacionamento com os pecadores e mostrando que ele era o verdadeiro pastor enviado dos céus, então o Senhor Jesus Cristo disse, Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, referindo-se a Israel, mas agora olhando para nós no futuro. E então ele disse: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então observem que o Senhor Jesus Cristo está dizendo-nos que a primeira marca do arrependimento é a disposição de ouvi-lo. É quando o coração abandona o orgulho e a soberba, a pretensão de conhecer o bem e o mal que foi trazida a Adão e Eva no Éden, e agora se lançam aos pés daquele que verdadeiramente pode instruí-los para os céus. No mesmo Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse que a vida eterna não é passar uma eternidade inteira sem nunca correr o risco de morrer, mas que a vida eterna é ouvir Deus falar acerca de quem Ele é, de suas perfeições, de seus planos, é engrandecer nossas almas, ouvindo Ele falar. E então Cristo disse, João 17:3, a vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então é conhecimento, é comunhão, é ajuntamento. É quando os pecadores se colocam como crianças aos pés do Senhor Jesus Cristo e com os corações abertos, ouvem suas palavras com o desejo de ocupar suas almas com as verdades que vêm dos céus. Cristo então disse àqueles homens que os pecadores vinham para ouvi-lo por causa do reino que havia chegado. O reino havia chegado. Então as novas de Deus estavam sendo contadas, e as boas e as maravilhosas novas de Deus eram agora desejadas por aqueles que também desejavam Deus. Então estes homens se dispunham de seus lugares, de suas tarefas, e então se dirigiam a Cristo para o ouvi-lo com atenção e com grande apreço. Queriam encher suas almas daquilo que de fato provinha do céu, daquilo que de fato vinha da parte de Deus. É interessante observar que quando o Senhor Jesus Cristo relaciona a atitude daqueles homens que haviam vindo para ouvi-lo com a atitude do arrependimento, ou com a ação do arrependimento,
O Senhor Jesus Cristo mostra então que aqueles pecadores só eram ensinados porque havia agora uma liberdade. O trânsito era livre entre os céus e a terra. O véu do santuário, ainda que não tivesse sido rasgado, mas pela presença do Cordeiro Real na terra, estava prestes a se dissolver. Agora o caminho de volta ao paraíso, ao reino dos céus, havia sido desbloqueado. E ainda que os querubins estivessem com suas espadas flamejantes nas mãos, Jesus Cristo protegia todo aquele que quisesse ou que pudesse passar por aquele caminho, pela fé, pelo abandono de seus pecados e pela sua entrega completa a Ele, ao próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então Cristo diz que havia uma liberdade, e foi exatamente isso que incomodou os fariseus. Foi exatamente quando Cristo que pronunciou que a justiça dele traz liberdade aos homens para se relacionar com Deus, que aqueles homens se enfureceram, porque agora a vaidade de suas obras eram lançadas ao pó. E os seus planos mais engenhosos de alcançar os céus nada passava de invenções humanas. E agora a religião pelas obras chegava então ao final de seu reinado, porque a graça verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo, por meio então de sua obra na cruz, agora tornava-se conhecida dos pecadores, de todos os pecadores. Então Cristo disse que pela sua justiça foram desbloqueadas todas as coisas que antes impediam os homens de chegarem ao trono. E por isso então aquelas pessoas sabiam que não havia mais nenhum tipo de obstáculo, e então se dirigiam graciosamente a fim de ouvir o seu Salvador, o amado de suas almas. Isso é um negócio fantástico, não é? Eu fazendo uma ilustração para entender melhor, no início do nosso namoro, quando a gente está namorando, parece que não tem nenhuma voz mais importante do que a do namorado ou da namorada, né? Você escuta todas as pessoas, mas a voz que mais te marca é a do seu amado ou da sua amada. Não é assim? Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. É o primeiro amor. Não é que haja dois amores, é porque só há um que se estende até a nossa chegada nos céus. Mas é que é o começo. E então aqueles pecadores estavam enamorados de Cristo. Era o amado de suas almas. Eles descobriram agora que de fato, pela fé em Jesus Cristo, seus pecados foram anulados. E que agora, pela presença do Espírito neles, eles podiam resistir à corrupção que havia em seus corações. Então, eles se lembraram de todos os textos do Antigo Testamento que tratavam Israel como uma mulher, como uma noiva adornada para o casamento. E eles entenderam que eles eram a noiva, e Cristo era o noivo. E agora eles recebem como que as instruções de como será o casamento, a cerimônia, e de como será a vida com esse noivo, eterna, gloriosa, sem máculas, sem mais desejos que nos trazem sofrimento, mas uma vida cheia e plena de santidade. Então, o que eles mais desejavam era ouvi-lo, constantemente ouvi-lo. E por isso então, eles, ainda que sendo rechaçados e marginalizados pelos fariseus, não se importavam, porque o que interessava a eles era estar ao lado do seu noivo, Jesus Cristo, e ouvir suas doces palavras de graça e de salvação. Olhe comigo, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo diz no verso 5, que o pastor achou a ovelha, e ao invés de aborrecer-se porque ela havia se distanciado, deixado o rebanho, havia ignorado seus alertas, o pastor, ao invés de se aborrecer porque ele havia andado agora muitos e muitos quilômetros para encontrá-la, ele havia enfrentado perigos horríveis no deserto, mas o pastor, ao encontrar a sua ovelha perdida, não faz nada disso. Observe comigo no verso 5,
que o texto nos diz que o pastor toma a ovelha e põe sobre os ombros. Ele poderia simplesmente ter esperado um dia para a ovelha recuperar suas forças e não querer contato físico com ela e ter conduzido ela de volta ao rebanho, e ainda assim seria o bom pastor. Mas por que ele não fez isso? Porque ele quer relacionamento. Agora, pelo sangue do bom pastor, as ovelhas têm livre acesso ao bom pastor. Agora o impedimento do pecado é removido. E o texto então nos diz que Cristo faz exatamente assim com cada um de nós. Quando nos encontra no nosso poço de pecado, quando nos encontra feridos, nus, cheio de feridas e mazelas por causa da podridão de nossa alma, quando nos encontra no pior ambiente da existência humana, ao invés de se enojar nos encontrando assim, o texto nos diz que Ele não se afasta de nós, mas que nos toma em seus braços e nos apoia em seus ombros. E então, nesta jornada do deserto ao verdadeiro aprisco que é o reino dos céus, Ele nos fala ao coração. E era exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo. Apoiados nos ombros de Cristo, ouviam sua doce voz com os ouvidos do coração. Então, o que o Senhor Jesus Cristo diz aos fariseus que murmuravam foi exatamente isto. Era impossível que, chegando o reino, não tivesse relacionamento entre o rei e os seus súditos, entre o pastor e suas ovelhas, ou como ele fez na segunda cena, entre a mulher e as suas moedas. E em todas estas coisas, em todas elas, nós então somos esses mais que vencedores e aventurados em Jesus Cristo. Porque além de nossa salvação, Ele ainda fala à nossa alma, ao nosso coração. Então, os pecadores arrependidos se dirigiam a Cristo para o ouvir. Eles queriam ouvir Cristo, queriam conhecer o seu Deus, queriam saber o que agradava ao seu noivo. Eles queriam estar com Jesus Cristo. Veja que é impossível haver amizade se não houver palavras ditas. Ainda que os gestos sejam feitos, as palavras precisam acompanhar os gestos. E o pastor poderia muito bem ter trazido a ovelha nos ombros e não dizer uma única palavra a elas. Mas o texto não nos diz isso. O texto nos diz o contrário. Veja no verso 6, diz então que o pastor volta para a sua casa, como que se o rebanho estivesse agora nas mãos de alguém, ou Cristo se ausenta da ideia do rebanho no deserto. O pastor volta para a sua casa no verso 6, chama os seus vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque aquela ovelha que eu havia perdido, ele falou da ovelha. Aquela ovelha que eu havia perdido, agora eu encontrei. Seus amigos mais íntimos sabiam da aflição que ele passava pela ovelha que havia perdido. Isso é um negócio fantástico, não é? E então é isso que Cristo faz conosco, da nossa conversão aos céus, nos falando de suas bênçãos, nos comunicando a alegria que iremos viver nos céus, mas também nos alertando dos perigos do deserto e de quantas vezes se preocupou conosco quando estivemos em ameaças, em perigos. E então você agora pode entender por que a palavra registra tantas coisas que às vezes parece não fazer sentido, como a história dos reis, como as genealogias, como vimos pela manhã. Mas tudo são palavras do rei dizendo às ovelhas: eu já estive preocupado convosco, e agora vós, firme nos meus ombros, então agora falarei ao vosso coração. É a mesma coisa que a mulher fez. Quem é que se alegra por achar uma moeda? Somente aqueles que dão valor ao que perdeu.
E o texto nos diz que a mulher havia contado às vizinhas. E então, quando achou a moeda, chamou todas elas, nos versículos 9 e 10, e disse: se alegrem comigo, porque eu achei aquilo que eu havia perdido. Agora em júbilo se encontra meu coração. E assim como aquela mulher falou com suas vizinhas, mostrando a moeda, possivelmente eu estou imaginando a cena, assim se processou o Senhor Jesus Cristo, falando aos pecadores arrependidos, que queriam ouvi-lo, que queriam encher seus corações com as doces palavras dos céus. Mas no verso, essa é a primeira grande razão, a primeira marca do arrependimento, né? Querer ouvir Cristo. A segunda grande marca do arrependimento é que todo aquele que já se arrependeu de seus pecados e é crente em Jesus Cristo, ele quer viver e ter comunhão com Cristo. Veja, no verso 2, depois de nos falar sobre a murmuração dos fariseus, Lucas nos diz que estes pecadores comiam com Jesus Cristo. Eles comiam com Cristo, havia comunhão entre eles. Eles queriam estar com o Senhor. Não é apenas a ideia de ouvir por ouvir, mas é a ideia de ter comunhão, de viver com Ele, de estar com Ele, de fato estar com Ele. No texto que eu li agora há pouco, de João, capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus diz que ainda há ovelhas de outro aprisco, referindo-se a nós. E ele então disse que estas ovelhas ouviriam sua voz, viriam até ele. E ele conclui o verso 16 dizendo: então haverá um rebanho e um pastor. Por que ele nos diz isso? Porque Lucas nos diz que os pecadores comem com Cristo. Porque agora os pecadores não apenas ouvem Cristo, mas os pecadores querem viver com Cristo. O nome disso chama-se comunhão. Eles querem partilhar suas vidas com Cristo. Eles querem ter Cristo em suas vidas. Eles querem que Cristo agora ocupe todos os espaços da sua vida, todos os cantos da sua alma, todos os lugares dos seus corações. E quando Cristo disse isso em João 10,16, então haverá um rebanho e um pastor, Jesus está falando de relacionamento e de comunhão. Ele então disse: eu não terei dois rebanhos, eu não terei um rebanho israelita e um rebanho gentil, eu terei um único rebanho, uma única igreja, eu terei comunhão com eles. Cristo então fala que a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, que nós ainda estudaremos nos próximos domingos, ele disse então que a marca destas pessoas que se arrependem de seus pecados é o forte desejo em seus corações de viver com Ele. Veja que o texto nos mostra que a ovelha encontrada não foi trazida para o rebanho, mas para dentro de casa. A moeda encontrada não foi posta na carteira da mulher, mas foi agora o centro de uma festa. Comunhão, relacionamento. Os pecadores arrependidos querem viver com Cristo. Eles querem estar com Cristo. Eles não querem que nenhuma parte de suas vidas se passem longe ou fora da presença de seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observe, no final do versículo 17, do versículo 7, de Lucas 15, que o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: que há júbilo e glória nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Cristo diz que aqueles que se arrependem, eles querem ter comunhão com Ele. E essa é uma característica do arrependimento. Porque os justos por si só não querem ter comunhão com Ele, mas querem ter comunhão com suas obras.
Os justos por si só não ouvem Cristo falar com os ouvidos da alma, mas na verdade, os justos por si só ouvem na verdade a si próprio. O que ecoa em seus corações é a sua própria voz, e não a voz do Redentor. Cristo então ensina-nos que aqueles que verdadeiramente se arrependem, estes querem viver com Ele, ter comunhão com Ele, ouvir sua voz, estar com Ele, ser direcionado por Ele. Ao contrário daqueles que não desejam isto, então estes se cercam de suas próprias obras, não ouvem Cristo, não querem comunhão com Cristo. Pelo contrário, eles fogem de Cristo. Certa feita, Calvino, pregando, disse o seguinte: quando a palavra é pregada, as ovelhas ouvem a voz de Cristo, mas os bodes se afugentam, porque não conseguem ouvir o bom pastor. Não querem ter comunhão com Cristo. Não querem. Mas aqueles que se arrependem, verdadeiramente eles desejam Cristo, com tudo que possuem e com todas as forças de seus corações. O apóstolo Paulo, ensinando sobre esse desejo de estar com Cristo, eu não irei ler os textos, mencionarei, os irmãos poderão acompanhar. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo diz: agora que nós estamos justificados, livres dos nossos pecados, então nós temos paz com Deus. Por que Paulo diz que o fruto da justificação é a paz? Porque paz implica em comunhão. Só tem paz quem tem amizade, relacionamento, quem quer estar um com o outro. Então Paulo diz que o muro da separação foi desfeito. Aquilo que me separava do meu Deus foi retirado, então agora eu tenho paz e eu posso então me relacionar com Ele. Eu quero Ele. Eu quero Ele. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o fruto de nossa salvação, da aplicação da justiça em nós pelo Espírito Santo, é uma declaração de Deus de que Ele é nosso Pai e de que nós somos os seus filhos, adoção. Ora, onde já se viu pai e filho não terem relacionamento? Onde já se viu pai e filho não terem comunhão? Onde já se viu pai e filho não quererem estar próximo um do outro? É bem verdade, na terra existem pessoas e relacionamentos contrários a isto, mas são relacionamentos e pessoas dirigidas e governadas pelo pecado, não por Cristo, não pelo Evangelho. Então veja, qual a necessidade de Paulo dizer às pessoas que vão para o céu: vós sois filhos de Deus? É simples, é por causa da comunhão, do relacionamento, é porque os crentes como filhos desejam ardentemente os seus pais. E neste caso, nós os crentes desejamos então nosso Pai. E o nosso Pai, o Senhor, o Deus absoluto, deseja-nos como seus filhos. E nos versos 29 e 30 do capítulo 8, Paulo disse que aqueles que Deus fez seus filhos, Deus então vai glorificá-los. Isso é um negócio fantástico, porque toda vez que a gente pensa na vida eterna, a gente só pensa na gente, sendo liberto das mazelas deste mundo. É verdade, mas isso é só um lado da moeda. O outro lado é que não haverá mais nada nem ninguém que me tire de Cristo. Isso é um negócio fantástico, por isso a glória. Só existe glória por isso, não é para nos livrar de nada. Porque se eu disser que a glória é para me livrar, então eu estou dizendo que Deus é meu servo. Não existe outra razão para haver glória para os homens, a não ser Deus eliminar com tudo que nos impeça de estar com Ele.
tudo. Então ele vai eliminar tudo, o pecado, Satanás, o mundo, os interesses, tudo, para que eu seja dele por inteiro e por inteiro, e sem fim. Então o nome disto é glória. É você estar com ele em comunhão eterna, sem ter limites, de gozo, de felicidade na sua alma, e de satisfação e de glórias ao seu Deus, por possuir você. Imagine você. Imagine a maior alegria que você já sentiu na terra. Nasce um filho, casou, fez uma viagem, viu o lugar mais bonito do mundo, a alma se eleva por deslumbrar alguma coisa. Pois isso não é nada, 10.000 vezes nada, comparado a toda a alegria que será sentida nos céus por possuir Deus e por Deus nos possuir. O nome disto é glória. E por isso Paulo diz que estes Deus vai glorificá-los. Por quê? Porque é onde Ele está. E é onde nós estaremos. E por isso Lucas nos diz que os pecadores estavam com Cristo, comiam com Cristo, assim como nós fazemos dominicalmente, simbolicamente, pela mesa. Não é um negócio fantástico? É um negócio incrível. Aí quando você lê o livro do Apocalipse, os capítulos finais, que nos descreve aonde você vai morar, o ouro será o estrado dos nossos pés. Sabe por quê? Porque aqueles que estarão lá serão revestidos de glória. Então a coisa mais valiosa na terra tem que ficar de fato aonde deve estar nos céus, no estrado dos pés dos crentes, porque Cristo os vestiu de glória. É um nosso incrível, né? O noivo fez uma casa e ao invés de botar mármore, tacou ouro no chão para receber sua noiva. É exatamente assim. E é exatamente lá que você vai viver. Isso é um nosso incrível, rapaz. Então, os pecadores arrependidos desejam Cristo. Eles querem Cristo. E se você não tem esse desejo por Cristo, você tem que examinar seu coração. Não estou dizendo que você não é arrependido, só tem que examinar o coração. Examine o coração. Você precisa ter esse desejo, todo dia, constantemente, de estar com Ele, de viver com Ele, ter comunhão com Ele. Porque se você não tem esse desejo, e se você se apoia na sua boa obra, na sua vida moral, sei lá, qualquer coisa que você faça, então você corre sérios riscos de não estar entre as ovelhas encontradas por Cristo, mas aquelas que irão perecer no deserto, achando que estão no lugar seguro. Então examine o coração. Geralmente, eu não gosto de fazer isso, mas creio que pode servir para nos ajudar. Tem pessoas que, quando fazem aquela pergunta, se você fosse morrer hoje, você lembraria do quê? Então é natural que a gente lembre de marido, mulher, filhos. Não é pecado, lógico que não é pecado essas coisas. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta ao contrário. Você não vai morrer amanhã e tem digamos que Deus lhe dê um certificado de vida por 100 anos. O que é que você vai desejar amanhã? É isso que você tem que saber. O que é que você vai desejar amanhã? Deus lhe trouxe um certificado dos céus. E no certificado, no documento dizia: eu me comprometo de fazê-lo viver a qualquer custo por 100 anos ainda mais na terra. Você toma o documento na sua mão, o que é que vai vir ao seu coração? O que você vai desejar? Aí eu posso lhe dizer, seria pecado você desejar sua mulher, seus filhos, seu emprego, um lazer, qualquer coisa, a não ser aquele que te deu o certificado. Aí seria pecado. Então o coração do pecador arrependido quer Cristo, comunhão,
com Ele. Mas em terceiro lugar, a terceira característica do arrependimento é que os pecadores se alegram. E a alegria, ela é uma virtude do cristianismo. Nenhuma religião tem alegria, só o cristianismo tem alegria. Talvez você diga, pastor, isso é arrogância, a gente vê nos filmes o povo lá na China, todo mundo sorridente, dançando. É mentira. Você não está no coração dele para saber o que ele está sentindo, os medos que ele está sentindo. Você não conhece como ele se relaciona com o Deus falso dele. O medo de encarnar numa próxima vida e virar uma minhoca e alguém passar por cima e esmagar, você não sabe. E não pense que é brincadeira, porque essas coisas são verdadeiras para eles. Não pense, não. A única religião verdadeira é o cristianismo. E não há nenhuma outra alegria verdadeira senão esta que é proporcionada por Cristo em nossas vidas. Por que somente o cristianismo tem alegria verdadeira? E Jesus disse isso, né? Há júbilos, alegria, festa nos céus e na terra, quando um pecador verdadeiramente se arrepende. A razão é simples. Você estava num buraco, sem fundo, envolto numa lama viscosa, grossa, preta, doentia, cheio de doenças, e o seu lugar para onde você iria quando saísse daquele poço era para um pior do que aquele. E então Cristo, com misericórdia e graça, lhe arranca de lá, limpa e purifica você. Te promete um reino de glória e de majestade. E diz a você que agora nunca mais, nem ninguém poderá tirá-lo de suas mãos. Existe algum outro motivo para se ter alegria na terra que não este? A misericórdia nos traz alegria. O perdão dos nossos pecados nos traz alegria. O amor paternal de Deus me traz alegria. Ainda que eu passe dias ruins nesta terra, ainda que eu sofra severamente neste mundo, mas por possuir estas coisas eu tenho verdadeira alegria. Porque a promessa que me é feita por aquele que não pode mentir é que eu de fato sairei deste mundo de pecado para a casa de meu verdadeiro Deus e Pai. Então, não há outra razão para se ter verdadeira alegria senão esta. A fé salvadora traz alegria ao coração dos crentes. E Paulo escreve aos Filipenses e diz: vocês deveriam se alegrar, meus irmãos. Mas tem perseguições, Paulo, então eu vou me alegrar como? No Senhor é a sua alegria. É no Senhor é a sua alegria. Apenas no Senhor está a nossa alegria. Então, não há de fato nenhuma religião que promova a verdadeira alegria senão o cristianismo, porque todas são falsas. Apenas Jesus Cristo é Senhor nos céus e na terra. E Cristo então confronta os fariseus com essa alegria, dizendo-lhes: sabe por que vocês estão tristes e eles alegres? Porque eles têm arrependimento e vós não. Eles têm perdão de pecados e vós não. Eles têm vida e vós não. Por isso então Cristo os confronta e diz: só pode verdadeiramente se alegrar na terra, ainda que haja dificuldades, aqueles que se alegram por causa de sua salvação, o perdão de seus pecados. Então, se você tem buscado encontrar alegria fora de Cristo, eu preciso lhe dizer que você vai dar com a cara na parede. Se você busca alegria no conforto de alguma coisa desta terra, eu preciso lhe advertir de que rapidamente você vai se entristecer.
Porque a verdadeira alegria só pode ser promovida por Cristo e pela sua certeza de salvação operada no nosso coração. Por isso Jesus disse: o pecador se arrependeu e nos céus houve festas e na terra também. Você é alegre? Não confunda alegria com felicidade. Felicidade é outra coisa. Felicidade é algo momentâneo. Alguém te dá um presente, sobe os níveis aí dos seus hormônios, você fica extremamente feliz. Beleza, daqui 2 minutos passa. A verdadeira alegria é um estado da alma, é uma condição da alma. Momentos de felicidade e tal, você vai ter, como de tristeza também. Mas a alegria a qual Cristo se refere, o louvor que é dito no texto, é uma condição da alma. É uma condição do coração do crente, que já se vê livre e reconhece e aceita e deseja Cristo, seu Salvador, todos os momentos. Então, se você não é alegre, você tem que examinar seu coração. Não estou dizendo que você não seja crente, só estou dizendo que talvez outro Senhor esteja ocupando o lugar de Cristo. Então examine. Faça uma radiografia. Por que eu não sou feliz? Por que eu não sou alegre? E você vai perceber que há um Senhor que está tomando o lugar errado. O nome disso é ídolos, né? Idolatria. Então, arranque-os desse lugar. Porque somente um pode se assentar no trono da nossa alma e do nosso coração. E é o Senhor Jesus Cristo. E por isso a alegria. Bom, finalizando então, estas verdades santas foram ditas aos fariseus, e os discípulos também estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo falar. Então o Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus o seguinte: vocês murmuram contra o coração de meu Pai e o meu coração e o coração do Espírito, porque nós nos alegramos, porque nós trabalhamos e porque nós encontramos o pecador perdido. Vós se opõem ao Deus triuno. E quando Cristo disse isso aos fariseus e aos seus discípulos, Jesus agora, como que naquele ditado português, mata 2 coelhos com uma cajadada só, Cristo então agora vai nas 2 direções. Uma, para advertir os fariseus de seu pecado e idolatria. Outra, para advertir e ensinar a igreja a fazer como ele fez, se alegrar quando um pecador se arrepende. No verso 4, Jesus disse: qual dentre vós é o homem? Exatamente tomando nas 2 direções. Então Cristo disse aos fariseus: a postura do seu coração em relação ao fato de Deus salvar pecadores indica se você já foi alcançado ou não pela graça. Qual é a postura do seu coração quando você vê um pecador confessando Cristo? É de alegria? É de tristeza? Então não vai dizer, não, eu me alegro. Será que se um estuprador chegasse aqui se arrependendo e dizendo que de fato ama Cristo, nós iríamos nos alegrar? Ou nasceria no nosso coração o desejo de que Cristo matasse ele imediatamente por causa do mal que já foi feito? É isso que Cristo está tratando. Essa aplicação se deu dessa forma. Aqueles homens eram pecadores, o texto não tinha outra coisa para dizer a eles, a não ser publicanos, coletores de impostos e pecadores. Adúlteros, ladrões, fofoqueiros, mentirosos, pessoas das mais baixas qualidades possíveis. Mas Cristo os recebe, porque eles haviam se arrependido, queriam ouvi-lo, desejavam, se alegravam com ele. Então, Cristo nos diz, a postura do seu coração em relação ao fato de Deus salvar pecadores indicará se você já experimentou da graça ou não. Veja, uma questão que eu coloquei para os irmãos de um estuprador é uma questão séria,
Mas é nas questões como estas que nós descobriremos se verdadeiramente cremos que fomos salvos pela graça ou por algum tipo de bondade que possa haver em mim. Entende? É quando chega uma prostituta dizendo que crê em Cristo e eu me alegro com isto e quero viver em comunhão com ela, por crer que Cristo a transformou. E o julgamento que eu farei dentro de mim me dirá o quanto eu creio na graça para me alcançar, ou o quanto eu creio numa mesclagem, numa mistura de graça com obras. Não, Deus me salvou porque eu nunca fui igual a ela. Então Ele quis, mas Ele também viu um pedacinho de coisa boa em mim, então juntou, deu igual à salvação. Então Cristo ensina aos fariseus, confrontando-os a se arrependerem, e instrui a igreja dizendo a eles: fostes salvos pela graça, não deixe que vossos corações nutram o julgamento farisaico, quando outros pecadores iguais a vós se arrependerem e vierem a mim. Nós precisamos procurar entender essa colocação de Cristo, não é? Ela é forte, nós somos fracos. Então, se você tem dificuldades com isso, ore por isso, por esse assunto. Ore por isso. Diga ao Senhor: Senhor, eu ainda tenho dificuldades, que o Senhor possa querer salvar um assassino. Eu ainda tenho dificuldades de crer que o Senhor pode transformar um estuprador. Eu estou colocando no nível mais drástico de pecadores, porque o cara existir, ele já é a pior das criaturas. Então isso aí é só a decorrência de ser a pior, né? Mas como nós muitas vezes julgamos muito pelo que vemos, então eu estou indo no mais profundo da ideia. Então, se você tem dificuldades, ore por isso. Senhor, mas eu ainda tenho dificuldades. Quebrante-me nessa área. Quebrante-me. Porque quando você expuser seu coração ao Senhor nestas dificuldades, então o Espírito irá trabalhar cada vez mais em você, produzindo em você a alegria dos céus, que só pode ser produzida pela graça, pela salvação, pela graça, pela ação do Espírito em comunicar-nos. Apesar de você ser o pior, Deus te amou. Então, nós precisamos pensar nisso. Mas uma outra coisa que eu quero ainda dizer aos irmãos, e preciso que os irmãos ouçam com atenção, é que quando se trata de relacionamento, nós temos apanhado muito, porque não queremos nos submeter à palavra de Cristo. Muitas vezes temos agido como os fariseus e temos murmurado quando certas pessoas se achegam à igreja. Ou temos agido também como os fariseus e não temos sido como o pastor nem como a mulher, investido tempo, esforços para buscar o perdido. Veja, eu estou tratando de evangelização, que faz parte do texto. Às vezes nós dizemos que amamos quando Cristo salva as almas. Mas como é que nós amamos a salvação daqueles que não conhecem Cristo se nós não trabalhamos para que estes sejam salvos? Às vezes dizemos que amamos com fervor as missões, mas nós não nos esforçamos em nada para realizar nada perto de onde estou. Então nós estamos copiando o exemplo dos fariseus. Não estamos gastando tempo, não estamos tendo esforços, não estamos investindo em nada para que pecadores sejam achados por Cristo, pelo Espírito e pela graça do Senhor. Então, diante desse texto, ouvindo Cristo defender o seu relacionamento com os pecadores, uma apresentação do projeto da salvação, você precisa se render a Cristo e dizer: Senhor,
Dá-me graça e força, porque eu quero imitar os teus passos. Eu quero ter trabalho e esforços como pastor e como a mulher da dracma e das ovelhas. Eu quero encontrar pecadores. E aí, eu peço que quando você fizer isso, olhe para dentro da sua casa. Nós temos uma ideia, às vezes, de nos importar muito com os pecadores que estão longe. E maltratamos ou recebemos mal, cuidamos mal dos que estão ao nosso redor. Então, se esforce. Gaste tempo. Ore por aqueles que precisam ser achados, que está dentro da sua casa. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, seus pais, não interessa. Se nós desejamos a salvação dos pecadores, eu não posso querer salvar o que está longe e ver o que está perto se perdendo. Na verdade, é o inverso. Eu começo pelos que estão próximos e então me dirijo aos que estão longe. Creia nisso e coloque em prática aquilo que nós ouvimos nessa noite. E Cristo verdadeiramente exaltará sua palavra e salvará aqueles que estão ao nosso redor, para a sua glória e para a festa nos céus. Que Deus seja conosco e nos abençoe.